noite, ao vivo com vocês, com entrevista aqui no estúdio TPFest, aqui é Frank de Paul Franquides, mais uma vez com vocês no Viva Mais Saudável, bate-papo legal aqui com vocês. E hoje vamos entrevistar a psicóloga e a psicanalista Rafaela Fiore da Americana São Paulo. E hoje o tema é luto. Vamos estar convidando ela aqui para bater um bate-papo legal com a gente aqui. Vamos aguardar. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Cons- Tá pertinho aí? Certinho, consegue me ouvir bem? A gente vai esperar que a produção falar aqui. E hoje o tema é luto. Vamos guardar a produção falar ok aqui. Estamos ao vivo aqui no estúdio TPFest e hoje a entrevista é com a psicóloga Rafaela Fiore, americana de São Paulo. A gente vai guardar um pouquinho aqui para ver se o sistema está certinho. Hoje o tema é luto. Vou ver se vocês que estão ao vivo aqui. Vamos aguardar o ok. Tá tudo ok? Tá me vendo aí certinho? Sim, Ok. E para começarmos o bate-papo legal hoje, apresenta para a gente. certo. Bom, meu nome é Rafaela, sou psicóloga e psicanalista. Agradeço o convite hoje para estar participando. Acho que é um tema que em algum momento todos nós passamos ao longo da vida, vivemos e sentimos. E acredito que a gente vai conseguir ter um bate-papo muito bacana hoje. E é um tema bastante que, basicamente, ele é fixo na família, né? Ou seja, é uma perca, né, familiar, que é um tema, tipo, é uma palavra muito difícil de compreender, né, Rafael? Isso, a gente entende o luto como uma resposta natural a uma perda. É uma resposta que envolve muitos aspectos emocionais, mas que essa resposta ela tá geralmente mais associada à perda como morte, mas a gente também passa por outros lutos ao longo da vida, de términos, de encerramento, de finalização. Mas quando a gente fala de morte, a gente fala às vezes da perda de pessoas extremamente significantes para nós. Certo. E todo esse processo tem esse ego. Como você disse, é uma perda de alguém, uma família, um amigo, né? E essa dor de perder alguém pode acontecer. E quais são esses efeitos? Certo. Quando a gente fala com relação à sintomatologia ou de como essa pessoa vai sentir, vai depender do que a pessoa que perdeu, como que era esse vínculo, o que ela significava, o nível de dependência. Então, a partir disso, aquela pessoa que está enlutada, que está vivendo a perda, ela vai entrar em contato com todo o repertório dela de perda. Então, às vezes é a primeira perda da vida, às vezes já é a terceira, às vezes já passou por isso, às vezes era alguém muito significativo, às vezes era alguém que era o pilar da família. E tudo isso ele vai trazendo à tona sentimentos. Então, quando a gente fala de sintomatologia, a gente tem até um parâmetro daquilo que se sente como uma tristeza profunda, alterações no sono, no apetite, às vezes o isolamento, às vezes a fuga. Então a pessoa passa a trabalhar muito, passa a sair muito, passa a evitar esse sentimento. Mas o que aquela pessoa vai sentir vai depender de como ela vai lidar com essa dor. Então, a gente até fala de algumas fases, né, que vai sendo vivida ao longo do processo do luto, e que também não é linear. Então, hora a pessoa está em negação, depois ela está com raiva, depois ela se vê aceitando, depois ela está triste, depois ela se vê até negociando até com Deus, né? O que eu deveria ter feito, como eu deveria ter feito. Então, a perda, né, o luto, ele acessa camadas muito profundas, camadas muito significativas daquele sujeito.
Então, vai depender de como que ele vai estar diante a vida naquele momento e do que ele vai se permitir acessar diante a dor. Mas a gente entende hoje que esse processo natural ele não é patológico, mas também não é linear. Só que passando ali de 6 meses, a gente tem uma compreensão que pode evoluir, às vezes, para uma patologia, um adoecimento. Então, ali é o momento em que ele, bom, agora eu realmente preciso de ajuda. Se eu não procurei antes, agora é a hora de olhar, é a hora de sentir, é a hora de entender o que eu estou passando. E esse afastamento, ou seja, esse período de um ser humano que afasta da sociedade, onde a tristeza toma conta, como lidar com essa dor? Tipo, o que você pode fazer para lidar com essa dor do luto, como você disse no início? Uhum. A melhor forma de lidar é pedir ajuda. Às vezes, buscar uma rede de apoio, principalmente, né, a psicoterapia, a análise, hoje ela fornece esse instrumento, que é um lugar que ele vai lá para reescrever essa história, reescrever esse espaço que fica vazio quando esse alguém morre, quando esse alguém parte. Então, é um lugar de conexão diante do vazio. Então, eu preciso aceitar ajuda, eu preciso falar sobre a dor, eu preciso chorar e sentir tudo aquilo que eu reprimi até agora, para aí sim a gente ver novos significados surgindo dentro daquele espaço. São todos esses processos, né, dessa fase também, né? Uhum. Então, e é complicado quando a gente perde alguém familiar, um amigo, e a gente fica triste, a gente não, é difícil, às vezes são tantas fases, que às vezes as fases demoram, né, Rafael? Sim. Elas vão oscilando. Então, às vezes, a pessoa está em uma negação tão profunda que ela fica semanas e meses depois daquela perda não acessando. E aí a gente chama até esse fenômeno de pêndulo, né? Então, é uma hora que a pessoa tá bem, né? Parece que nada aconteceu, a vida vai seguindo, vai fluindo. E aí esse pêndulo oscila para o outro campo e vem tudo à tona. E vem à tona porque ainda não foi resolvido, porque ainda precisa ser sentido, né? É porque ainda não se permitiu estar. Às vezes até por necessidades externas. Então, aquela pessoa partiu, eu vou ter que organizar o velório, eu vou ter que fazer a burocracia, eu preciso sustentar e organizar a família depois dessa perda. E aí, na hora que a poeira baixa, vem tudo à tona, tudo que não foi sentido durante esse processo. E existe nível de tristeza, né? Tipo, pessoas pacientes, teve alguém que demorou a voltar a uma rotina normal? Qual foi a melhor ajuda, assim? Qual foi o tempo, assim, mais ou menos? Sim, ocorre bastante, é bem comum, né? Até porque é um tempo muito mais subjetivo do que ideal, né? Então vai depender da necessidade daquela pessoa. Então, às vezes, ela precisa de um período afastado do trabalho, um período afastado dos eventos sociais, ela precisa sentir aquela perda, às vezes ela precisa se desfazer, né, de itens pessoais daquela pessoa que partiu. Então, é um lugar em que ela precisa acessar e que às vezes demanda meses, demanda semanas. E aí, aos pouquinhos, ela vai retomando dentro daquilo que ela consegue também. Então, é comum que ocorra, assim. E a pessoa fica sem comer, né? Tipo, larga tudo, né? Não quer saber de nada, se esconde, se isola, né? Fica fora da sociedade, né? Não quer saber de nada, né? Sim, pode acontecer. Dela realmente não querer nenhum tipo de contato, não se sentir pronta, às vezes até para frequentar lugares que ela frequentava com aquela pessoa que partiu. Então, às vezes, ela precisa desse período de recolhimento para conseguir se curar da perda. E esses efeitos, eles são de cada pessoa, né? Tem pessoas que demoram um ano, tem pessoas que demoram, entende esse processo, né? Isso. Vai do nível, né, às vezes, de compreensão que aquela pessoa tem consigo mesma. Então, às vezes, se ela se cobra muito,
ela já quer dar conta de tudo de novo, quer que as coisas caminhem, mas ela precisa daquele tempo para ela. Então, assim, a gente vê que às vezes tem um grande conflito interno entre o que ela idealiza que é viver o luto e o que realmente está sendo o luto para ela. Certo. Estamos ao vivo aqui com a psicóloga e psiquiatra, psicanalista Rafaela Fiora, da Americana, São Paulo. E vamos agora com um quadro aqui, perguntas e respostas, qual vocês mandaram no nosso site aqui do Viva Mais Saudável. Vamos com a primeira pergunta. Primeiro vamos com a primeira pergunta aqui nas nossas redes sociais, aqui ao vivo, aqui no Três Contingente. A Vera Lúcia pergunta qual a diferença do luto normal de término e o prazo do luto parental. Para o luto depressivo, todos necessitam de terapia? Eu acredito que dentro desse cenário, a terapia é um instrumento importante, às vezes, para a gente se permitir acessar os recursos que a gente vai demandar para lidar, para elaborar, para cuidar desse lugar que se foi. Quando a gente fala de um luto de término, a gente fala às vezes de um luto que está relacionado a uma finalização do campo profissional. Então, fiquei anos trabalhando nessa área, nessa empresa. E aí, quando termina, sinto que parte de mim também se vai. O término, às vezes, de um relacionamento longo, muitas expectativas, muitos sonhos. E aí se vê diante do fim, né? Desse esvair. E, de fato, o luto da perda, né? Então, a morte, ela é algo irreversível. Então, às vezes, nesses outros cenários de luto e de fim, cria-se ainda uma demanda de esperança, né? Ah, pode ser que a gente volte, pode ser que não, pode ser que as coisas retomem, pode ser que não. E quando a gente fala da morte, a gente se vê diante da finitude da vida. Então, é uma coisa, às vezes, um pouco mais profunda, estrutural, vai depender de como aquele sujeito, é, é, o que aquele sujeito tem de repertório diante a vida. Mas E, a terapia, em todos os casos, é, é um instrumento muito rico ali de autoconhecimento, de autocuidado, de autopreservação até mesmo. e para as pessoas que têm algum vício, tipo que são pessoas alcoólicas, a terapia ajuda bastante, né? Isso. Uhum. Porque a pessoa, quando perde alguém que tem esses vícios, eu acredito que tinha demorado a voltar à rotina, né? É diferente da pessoa normal, quando perde alguém. Quando uma pessoa que tem um vício, ela acaba descontando naquele vício de não fazer a terapia, né? Sim, acaba que a dependência, de certa forma, torna-se uma válvula de escape. Então, eu estou vivendo todos esses conflitos, todas essas angústias, e quando eu faço uso, né, de álcool, de drogas, isso entorpece a minha dor. Então, eu tô dormindo chorando, eu acordo chorando, eu não consigo comer, eu não consigo fazer alguma atividade que antes me dava prazer. Isso faz parte do luto, é um processo que a gente passa e esse processo depois ele encontra um outro lugar. Mas eu não quero viver a dor, eu quero me entorpecer e eu quero lidar dessa forma. Então, eu vou adiando esse sentido. Eu vou sempre ali buscando alguma forma de me entorpecer e não entrar e não me conectar com aquilo que me machuca. Escapar, né, dessa situação, né? E tá respondida a pergunta. Vamos com a segunda pergunta do quadro Perguntas e Respostas aqui com a psicóloga e psicanalista Rafaela Fiore, Americana, São Paulo. Vamos com a segunda pergunta aqui. A pergunta da Evelyn, de São Paulo. Sou professora e costumo ler alguns livros. Qual livro você indicaria para algum enfrentamento de um luto? Sim, um livro que eu gosto muito, né, é da Ana Carolina, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Esse livro, ele traz muitas desconstruções sobre algumas questões que a gente internaliza ao longo da vida. É uma profissional da área da saúde, então ela passa por muitas
ela passa muitas vezes pela morte. Então, a forma de ver, a forma de lidar, a forma de cuidar da vida torna-se diferente. Então, é um livro que eu indico até para os meus pacientes quando a gente está vivendo um processo de luto, porque ele traz muita profundidade com relação a isso. Interessante a pergunta aqui. Obrigado, Evan, de São Paulo. Interessante ler alguns livros assim, que ajudam a enfrentar um outro. É interessante. Vamos para mais uma pergunta aqui, aqui nas redes sociais. Rita, existe alguma técnica para lidar com o luto? Bom, alguma técnica específica não, né? A gente vai ter que passar por esse processo. Então, é importante que para passar por esse processo, a gente seja acolhida, a gente seja ouvido, a gente não seja julgado. Então, vem de um lugar, em que a gente consegue expressar essa dor, para aí sim a gente começar a elaborar. Então, não tem como fugir do processo, mas tem como passar por ele sem se sentir desamparado, buscando tanto profissionais quanto familiares ou pessoas do convívio que tragam esse suporte, porque é um caminho que a gente não foge, a gente precisa viver ele para passar por ele. Respondida a pergunta, Rita. Mais pergunta aqui do quadro Perguntas e Respostas do tema luto. Luan de Sergipe, estou sofrendo com luto. Existe uma maneira de lidar com isso, tipo, tirar essa sofrência? Entra nesse mesmo lugar, né? A dor é uma parte essencial, né, para a gente poder se pensar e imaginar uma vida sem essa angústia. Então, primeiro a gente precisa passar por ela. Por que que é importante e por que que a psicoterapia, a análise, ela proporciona esse lugar? Porque a gente fala, a gente se escuta, e a gente não é julgado, a gente é acolhido. Aqueles mesmos significados, né, que a gente tinha antes, eles vão sendo construídos novos. Então, é um ritmo muito mais delicado, mas vai doer, né? Então, assim, é importante que eu tenha esses lugares para me apoiar diante da dor, esses lugares que conectam, que me trazem essa segurança que tá tudo bem doer, mas que vai passar em algum momento. Respondida a pergunta do Luan de Sergipe. Abraço, Sergipe. E temos mais uma pergunta que vieram no chat, viu aqui hoje, às 7h15. Joaquim, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ele fala aqui um texto enorme, vou tentar resumir aqui. Ele sofre de um luto da esposa recentemente, alguns meses atrás. Minha filha está muito triste de encarar essa morte da mãe. Já tentei de tudo esses dias. Existe algum remédio para você indicar, doutora? Bom, medicação, ela vem no último caso, né? A gente precisa primeiro entender que fase, que estágio que está. A partir disso, né? Poxa, passou de 6 meses, as coisas não estão andando. Nesse processo também desenvolveu alguns outros transtornos, como pânico, como ansiedade, como uma depressão muito profunda. Aí eu preciso passar por um processo junto ao psiquiatra, que ele vai prescrever aquilo que vai atender a minha necessidade. Por quê? Porque às vezes um remédio que vai sanar essa angústia para o outro pode desencadear uma crise. Então precisa ser estudado qual que é o histórico daquela pessoa, além do luto, né? O que mais que ela tem que potencializou essa dor, né? O que mais que acontece, e isso além da medicação, o que está acontecendo no ambiente, né? Na casa, ela fica no quarto, ela conversa, ela não consegue dizer sobre isso, ela está se machucando. O que está acontecendo? Então, entender isso vai ser muito importante para saber se vai precisar da medicação ou se consegue ser uma condutiva apenas do instrumento psicológico. Porque também, quando entra a medicação, ela caminha junto com o psicológico, senão a gente não faz uma recuperação adequada. Respondido para Joaquim. Obrigado pela participação em Belo Horizonte.
Esse foi o quadro Perguntas e Respostas. Obrigado a todos vocês que mandaram no nosso site, Viva Mais Saudável. E vamos agora com mito ou verdade com a psicóloga Rafaela Fiore. É mito ou verdade? O luto é considerado mais triste ou superável a natural desistência da vida? Uhum. Verdade, ele é superado a partir do sentimento de dor, de angústia, de tristeza. A gente precisa passar por esse caminho para conseguir nos ver longe desse caminho. Então, dói, mas é uma dor que a gente sabe e tem certeza que vai abrir espaço para saudade, para lembrança boa, para até para realizar coisas que prometeram fazer juntas. Então, é um espaço novo que abre. Com certeza, e a gente fala aqui aproveitando porque a palavra luto é uma palavra triste, né? Mas ao mesmo tempo é superável, porque faz parte da vida, da existência. Todo ser que nasce um dia vai morrer, né? Uhum. E estamos aqui ao vivo, obrigado pelas perguntas enviadas pelas nossas redes sociais aqui do Viva Mais Saudável. E para finalizar, ficou algo que a doutora quer falar sobre o tema? Uma dica? Bom, acho que se você está vivendo esse processo, é um momento, né, de olhar para ele, entender que fase do luto você tá. Ah, eu tô aceitando melhor, não consigo aceitar. É muito difícil ainda falar sobre isso. Eu não encontro acolhimento, às vezes, nas áreas da minha vida. E se redirecionar para esse lugar de cuidado. Porque por mais que tenha um alívio, né, às vezes para aquela pessoa que se foi de um sofrimento, de uma doença, para quem fica, sobra muita saudade, né? Então é o momento de entrar em contato, de cuidar, de elaborar, de entender o que você precisa para seguir. Também é um processo muito único, é muito singular e deve ser tratado com todo esse cuidado também. Certo. Aí a dica da Rafaela Fiore. E para quem quer mandar alguma dúvida, você também faz trabalho online também, né, Rafaela? Isso, eu faço atendimentos online para todo o Brasil, de adolescentes, crianças e adultos também. Infantil você faz também? Faço também. Bacana. E deixe suas redes sociais. Isso, é arroba psi Rafaela Fiore, no Instagram, também no Facebook é psicóloga Rafaela Fiore e no TikTok também psi Rafaela Fiore. Certinho. Lembrando que a psicóloga Rafaela Fiore faz parte do Viva Mais Saudável. Você que vai ver essa entrevista, você pode mandar mais perguntas, porque ela faz parte do Viva Mais Saudável, referente a esse tema. E esperamos que a gente pode voltar mais vezes, Rafaela, com mais novos temas. Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Espero voltar mais vezes. Tem bastante coisa, né, que provém da existência humana, das relações, né, das angústias e também das alegrias. Isso mesmo, tem alegria também. Então, esse foi. Muito obrigado pela participação, Rafaela Lebana, que ela faz parte do Viva Mais Saudável TPFest, e vocês poderão ver essa entrevista no Instagram, no Facebook, no grupo Viva Mais Saudável. Desejo a você uma boa noite, obrigada pela sua presença a todos vocês aqui. Obrigado, doutora. E esse foi o programa Viva Mais Saudável, bate-papo legal aqui com vocês no Estúdio TPFest. Desejo a vocês uma boa noite e fique ligado nessa agenda TPFest para o próximo bate-papo legal. Uma boa noite. Boa noite.